Olá, meu nome é Irã Bispo, eu sou ex-vereador da cidade de Boituva, atuei pelo mandato de 4 anos. Não sou nascido em Boituva, sou de Londrina, moro em Boituva já há mais de 38 anos, tenho 41 anos e sempre fui apaixonado pelos animais. Fiz pedagogia, comecei a fazer psicologia, mas não concluí ainda o curso. Tenho muita vontade ainda em terminar a faculdade de psicologia, mas o meu maior sonho é a veterinária, né? Hoje em Boituva sou embaixador do projeto Cadeia para Maus Trato e protetor dos animais. A minha relação com os animais, teve uma festa de fim de ano na casa da minha avó, que naquela época o fogos de artifício era o auge, né? Não tinha um final do ano que o pessoal soltava esses fogos de artifício. E daí, quando deu meia-noite, em ponto, começou aqueles estrondos fortes. E daí chegou uma cachorrinha e, bem assustada, ela entrou dentro do portão, entrou dentro da casa da minha avó. E eu fiquei com muita dó dessa cachorrinha, né? Uma cachorrinha pequena, peludinha. Quando eu fui ver, a cachorra estava manifestada de carrapatos. Daí eu fiquei com muita dó dela, falei com a minha mãe, com o meu pai, daí até que eles resolveram deixar que eu adotasse ela, né? Eu cheguei em casa, passei o pente, tirei todos os carrapatos. Naquela época eu não conhecia Simparic, né? Que é um remédio muito eficaz para combate a pulgas e carrapato. E eu dei banho nela mesmo com sabão em pó, e fui tirando com o pente, os carrapatos, tirei todos os carrapatos, todas as pulgas e cortei os pelinhos dela com a tesoura mesmo e acabei ficando com ela. E descobri que ela estava prenha e veio com dois brinquedinhos aí, com dois filhotinhos. Aí eu consegui ficar com os três e daí, a partir dessa época, que eu comecei a ter essa paixão aí pelos bichos, né? Eu comecei a resgatar. Daí de lá para lá eu não paro mais, não parei mais de resgatar. Eu tinha 12 anos na época. Eu sempre amei os bichos, sempre gostei muito dos bichos, né? De resgatar, porque eu tenho muita dó. Todos os bichos que eu vejo na rua, se eu tenho uma raçãozinha na bolsa, eu vou, coloco uma água, né? Então, me motivou muito esse meu primeiro resgate. Foi com essa cachorrinha Suzy, né? Que eu resgatei, cuidei, né? E sempre tive essa paixão pelos bichos. Não só por cachorro, né? E sim por gatos, por passarinho, né? Maritacas, assim. Eu não admito ver passarinhos enjaulados, eu fico com muita dó, né? Então, o meu projeto dos animais foi tanto que, por causa dos animais, que me incentivou a ser candidato a vereador e correr atrás de projeto para ajudar os animais. É uma injustiça, né? É um sentimento de injustiça, né? Até que ponto o ser humano chega, né? Ele adota o bicho, ele cuida e ele abandona. E é uma vida, né? O mesmo Deus que criou os animais também. Então eu fico indignado com isso. É uma revolta muito grande. A mesma coisa os pássaros, né? Pássaro foi nascido para ser livre, né? Para ser liberto. Daí a pessoa vai lá, compra para deixar em gaiolas. Então é uma tamanha crueldade, né? A primeira coisa é a investigação. Se a pessoa que entrou em contato comigo tem prova suficiente para mim não precisar investigar, por exemplo, a pessoa que denuncia, ela vai, faz a filmagem, faz as fotos, me encaminha, daí eu já vou até a delegacia do município e peço reforço para mim estar indo até o local, né, com a minha equipe, com a minha voluntária, com as minhas voluntárias, para a gente estar indo e resgatando o animal. Daí a gente vai, se não tem ninguém em casa, a gente estoura o portão com a equipe da polícia, né? Eu vou, estouro o portão com a equipe da polícia, resgato esses animais, levo diretamente na clínica, daí a gente faz a ação de pedir ajuda e leva para o abrigo, né?
Se eu não tenho abrigo, eu levo em lar temporário. Sempre tem que ter essa estrutura para a gente fazer um resgate bem feito. Infelizmente, ainda tem muito abandono, mas está diminuindo por quê? Porque está tendo muita lei, né? A lei, ela tem, ela funciona. E todos os resgates que eu fiz, que a gente abriu o BO, o ex-tutor teve que pagar a multa, né? Que é uma multa violenta. Eu falo isso no último caso do Jardim São Paulo mesmo, que eu fiz o resgate de 27 cães, não tinha ninguém, a tutora não estava na casa, porém a gente abriu o BO e ela teve que pagar uma multa de R$ 5.000. E ela perdeu a guarda total dos animais, né? Então diminuiu bastante, porque a gente, através do meu mandato como vereador, a gente conseguiu um centro de castração, as pessoas não tinham condições de castrar os animais, e acabava que os animais dando cria e as pessoas abandonavam. Agora, com esse centro de castração, foi castrado mais de 1.000 animais, muitos animais, e ainda continua na cidade esse controle populacional através da clínica municipal. Então isso ajuda bastante. Então diminuiu, mas não acabou. Sempre tem abandono. Geralmente é pessoas que vai morar em apartamento, que não pode levar, pessoas que não têm casa própria, que vai aluga uma casa, o dono do imóvel não deixa animal, né? A pessoa não tem tempo para o animal. A pessoa acha que ter um animal é só pegar o animal, colocar no quintal com água e ração e deixar o animal lá. Não, o animal precisa de carinho, o animal precisa ser vacinado, o animal precisa ser castrado, o animal precisa passear com o tutor, entendeu? Então, muitas pessoas adotam o animal no impulso e não conseguem fazer o básico e já abandona. Então, isso é uma tremenda falta de consideração com o bichinho. Tem, porém, ainda não está no patamar que tem que ter, né? No país, na Holanda. Na Holanda você não vê cachorros na cidade abandonados. Porque lá a lei funciona, né? Então, se no país a lei funcionasse, não existiria animais abandonados, né? Sim, tem órgãos, né? Que nem meio ambiente, bem-estar animal. Sim, tem esses setores em município, mas eles teriam que ter mais efetividade, né? Não só tá indo até a casa da pessoa que não cuida o animal de forma correta, notificar, teria que já punir, porque só punindo que as pessoas vão ter a consciência que eles estão com uma vida, né? Com um animalzinho, que é uma vida, um animalzinho precisa de cuidados, né? Não só de uma ração de uma água, precisa de apoio veterinário, precisa da vacinação. Então, assim, o primeiro passo é o seguinte: a secretária do Bem-Estar Animal recebe uma denúncia. Eles vão lá, mas eles não pedem a carteira do animal. Tem que ver a carteira do animal se está em dia, né? Porque não corre só o risco do animal ficar doente, como dependendo da doença que o animal pega, passa para o ser humano, entendeu? Então tem que ter mais efetividade na questão. Aí vamos colocar o exemplo da dengue. A dengue não vai casa por casa? O bem-estar animal teria que ir casa por casa verificar como está sendo, como o seu animal é castrado, o seu animal é vacinado, por que o seu animal não é castrado, sendo que o município dá a castração, entendeu? É um assunto que deveria se expandir mais, porque a causa animal ela teria que se expandir mais e ser uma coisa mais séria no município, mas infelizmente não só aqui onde vivemos em Boituva, como todos as outras cidades. Toda vez que eu vou fazer um resgate, eu sempre recorro à delegacia, né? Tem muito assim, apoio do delegado, da polícia, da GCM, e porque você sabe que hoje, se você vai numa casa e você vê um cachorro que precisa de uma ajuda, você nem precisa acionar a polícia. É só você pular o portão e abrir o BO, ó, pulei o portão porque eu fui salvar o cachorro. E já era, entendeu? E leva o cachorro
para a clínica veterinária. É claro que eu sempre faço com a GCM, né? Então eu não estou dando um conselho para quem vê um cachorro em situação de maus tratos já sair pulando o portão, né? Porque às vezes pode haver um crime, né? De invasão de invasão a domicílio, né? De invasão de uma residência. É claro que é muito importante você salvar esse bichinho desde que você esteja acompanhado com a GCM. Você não precisa estar com a ordem judicial. Você precisa só estar com um órgão maior para você estar fazendo um boletim de ocorrência lá que você está invadindo aquela casa, aquela residência, para você salvar aquele bichinho. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito forte de apoiadores na questão de ração, né? Por exemplo, ração é a maior dificuldade que a gente passa. Eu gasto em média mais de 30 sacos de ração por mês, né? Que eu tenho vários cachorros, eu tenho mais de 30 cachorros. E tudo porte grande, tem filhotes também, tenho gatos e tem os animais de ruas que a gente resgata. Eu tenho a apoiadora, que é uma amiga minha, a Cirlei, a Edna, tem o Ney também, que sempre me ajuda com ração. Tenho vários outros apoiadores, né? Que sempre eles deixam a ração para mim na agropecuária, a gente vai e retira. Tem a Eliana também, tem muitos apoiadores. Se eu começar a falar de todos aqui, a gente vai ficar a tarde toda aqui. Tenho a agradecer esses apoiadores. Então, graças a Deus, ração para os meus cachorros resgatados nunca falta. Participa sim. Geralmente, quando eu faço feirinha de adoção, eu sempre divulgo 2 dias antes, né? Geralmente, as nossas feirinhas de adoção é só para animais resgatados, né? Quando é uma família que a cachorra do tutor deu cria, uma cria indesejado, a gente pode ajudar, a gente ajuda, só que daí a gente deixa bem claro, terminou de fazer a adoção desse cachorro, você tem que ser obrigado a castrar sua cachorra. Daí eles falam assim, não, Ira, vamos doar, que a gente já marca a castração para a gente fazer esse controle aí populacional, né? Que é um projeto também que eu tenho em mente, que eu quero já executar daqui para 2026. Vou começar no bairro Novo Mundo. A gente vai procurar parceria para a gente fazer os panfletos e entregar casa por casa para falar a respeito da castração. Isso, eu tenho sim. Tenho a Primor, que é da doutora Mariana. Inclusive, eu quero agradecer ela, que o espaço lá é um espaço muito arejado, né? Para mim, tá deixando os meus bichinhos lá. E lá eu estou fazendo feliz de adoção, não só dos filhotes que eu resgato, como o cachorro, os adultos também, que os meus voluntários resgatam, né? E né, eu tava com a raposinha esses dias lá, que a Natália, que é uma voluntária, resgatou, castrou. Daí a gente vai tentando trabalhar essa adoção. Uma hora ou outra a gente consegue doar, né? O que me marcou bastante foi o resgate de 102 cocker, que foi feito no bairro Pinhal, que foi através desse resgate que o delegado Bruno Lima me nomeou como embaixador do Cadeia para Maus Tratos aqui na cidade de Boituva. Foi uma ação bem complicada, bem complicada porque veio ONGs de todo o estado. Na época eu estava trabalhando no SECOM, no Sindicato dos Comerciários, né? Daí a Claudinha me ligou. O delegado Bruno Lima tem o meu contato pessoal também, né? Ela me ligou e o Bruno reforçou, né? E o Emerson, na época era o delegado Emerson, né? Começou primeiro com a Claudinha, daí eu liguei pro Bruno, falei assim, não, Bruno, pode contar comigo. Aí corri para lá, liguei para minha patroa, a Glaucia do Secom, ela autorizou, não, vai lá. Daí chegamos lá, foi assim um filme de terror. Imagina você entrar no lugar todo sujo, cheio de cachorro, com pelo alto, cocker, tinha cocker, tinha Luda Pomeranga, tinha várias raças, né? Mas o que mais tinha era cocker. Tinha muitos cocker. Daí o Bruno falou assim: você consegue me ajudar com quantos? Daí eu falei assim: eu consigo te ajudar com 30.
Daí eu liguei para Rosana de Peró, liguei para Kelly de Peró, para Luciane, para alguns protetores que eu tenho mais afinidade, para Isabel daqui de Boituva, para Edna. Cada um assumiu uma parte, entendeu? Daí corremos atrás de ajuda e veterinários para cada protetor que eu indicava ficou responsável por ajudar aquele bichinho, castrar e transferir para a adoção responsável. Estava muito maus trato mesmo. A tutora ficou um dia preso e ela saiu mediante fiança no dia seguinte. Ela foi presa em flagrante. Daí esses cocker, tem cockers no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, graças a Deus, esses 30 cocker que eu resgatei, e quando eu coloquei no Facebook, vixe, meu Facebook travou. Todo mundo queria um cachorrinho de raça, né, para cuidar. Então eu não conseguia dar atenção para todo mundo, né? Então o que eu fiz? Eu destinei protetores certos para fazer esse trabalho, para tirar essa carga, né? Já que eu já tinha o abrigo do Recanto Maravilha na época, mas mesmo assim, graças a Deus eu consegui aí resgatar, né, ajudar o Bruno Lima a resgatar esses bichinhos, né, como outras ONGs de São Paulo também vieram várias ONGs, né? Então, graças a Deus, esse foi um marco na história. Foi através desse resgate que eu fui nomeado o embaixador do Cadeia para Maus Tratos na cidade de Boituva. O Cadeia para Maus Tratos tem no estado, do país todo, a Xuxa faz parte, Gustavo Lima faz parte, o Bruno Lima, né, que é o delegado, a Roberta de Piracicaba, que é a vereadora, ela também é embaixadora. Então, cada cidade tem uma embaixadora. A Jussara é a embaixadora, vereadora lá de Sorocaba. Lucas Luco, né, também é embaixador. Tem prefeitos que é embaixador do Cadeia para Maus Tratos, que realmente abraça a causa, né? Eu, quando vereador, eu sempre batia na tecla, né? Falava do projeto Cadeia para o Maus Trato. Porque o projeto Cadeia para o Maus Trato tem que haver cadeia para quem maltrata animal. É só assim para a gente não acabar de vez, porque nunca acaba, né? Mas diminuir o maus trato a animais na cidade. O que marcou são várias, né? Eu vou contar as principais aqui que eu gostei muito, né? Uma que eu gostei muito, assim, que eu não me esqueço até hoje, foi de uma cachorra pitbull, né? Que a moça me ligou, passou ali naquela avenida que vai para Cerquilho. Ela ligou, Irã, eu vi uma cachorra amarrada na árvore, né? É uma cachorra branca, ela nem sabia que era pitbull. Daí eu peguei minha moto, tava com a moto elétrica naquela época, né? Peguei minha motinha elétrica e falei assim, eu vou lá ver, né? O que será que aconteceu? Coloquei a minha mochila, enchi de ração, levei uma garrafa PET com água. É uma pitbull. E eu fiquei assim, meu Deus, pitbull? Porque as pessoas têm essa mania, né? Mas eu não tenho medo porque eu sei que pitbull é uma raça muito dócil. Mas mesmo assim a gente fica com receio. Cheguei lá, a cachorra estava toda suja, tomando água com lama, tava tomando água na lama, assim, sabe? Daí tirei, coloquei ração, ela comeu desesperada. Eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E naquela época, graças a Deus, eu tinha um abrigo, né? Eu tinha uma casa onde eu levava os cachorros, tinha uma casa emprestada, onde foi abrigo por 5 anos. E eu, assim, com receio, né? Pulei, fui fazendo amizade com ela, e ela, abanando o rabo, daí ela pulou em cima de mim, e foi, assim, um marco histórico, né? Como eu estava de moto, na mesma hora eu liguei para um amigo meu, você tem como você vir aqui me ajudar, tal? Daí ele chegou lá com o carro dele, coloquei a cachorra no carro e levei para o abrigo. E daí ela ganhou o banho, né? Ganhou o banho do Pet Shop de Alquilat. Naquela época eu fazia feirinha no meu Alquilat e a gente tinha uma parceria. Daí ela ganhou o banho, tudo, marquei a castração dela e fui fazendo o vídeo. E assim, eu era apaixonado por ela. Eu era apaixonado por ela. Eu ficava o dia todo no abrigo por causa dela. Eu amava ela. Daí quando eu ia embora, voltava cedo para ver como que ela estava e ir trabalhando na adoção dela. Só sei que teve muitas pessoas interessadas em adotar. Daí que eu consegui um casal que mora aqui no De Lorenzi que adotou ela. E hoje ela vive numa vida de princesa, né? Graças a Deus.
O segundo resgate que me marcou foi das maritacas. Uma amiga minha que trabalha numa escola, lá no bairro Novo Mundo, ligou para mim e falou assim: Irã, tem três maritacas aqui caídas no chão. Elas estavam enroladas numa linha de pipa. Então, prontamente fui lá, peguei as maritacas e eu tenho. Naquela época, eu tava tinha uma amiga minha veterinária que morava no mesmo prédio que eu. E daí eu pedi ajuda para ela, né? Daí eu desenrolei a linha, tudo, né? A linha de pipa que estava na asinha da maritaca e começamos a cuidar, né? Tem uma amiga minha, a Lucila, que ama pássaro, ficou como lar temporário na casa da Lucila. Daí a gente foi, essa minha amiga ia lá, aplicava a medicação até as maritacas ficar bem. Ficou bem, a gente fizemos essa parte, devolveu para a natureza. Salvamos as maritacas. Então, dos 27 cães, foi o seguinte, inclusive foi até a minha amiga Lívia, que é voluntária, que a vizinha desse caso ligou para e assim, Lívia, como que eu vou fazer esse resgate, Lívia? Não tem onde eu levar. Não tem como eu levar, porque o abrigo que eu tenho não vai suportar 27 cães. Mas mesmo assim eu fui. Falei assim, quer saber? Vamos, né? Cheguei lá, falei, delegado, eu preciso que o senhor me ajuda pra gente fazer uma ação aí que tem que ter até cachorro morto. O delegado falou assim, olha, infelizmente eu não posso. Eu tô com três presos aqui, ele, inclusive até levou na sala para falar que ele estava mentindo. Então, daí eu fui lá no delegado, falei assim, delegado, tem um caso de maus tratos de 27 cães que eu preciso resgatar, só que eu preciso de apoio, né, do seu apoio. Irã, eu não posso ir agora porque eu tô cheio de ações para fazer. Inclusive, ele até levou na sala para ver que tinha acabado de prender três presos, né, tal. Daí ele falou assim, mas você tem toda a liberdade para ir. Vai que a civil vai acompanhar você, estoura lá o portão e vamos que vamos. Cheguei lá, tinha mãezinhas com filhotes, tinha cachorro morto, tinha cachorro doente, o corredor, um terror. O corredor lá onde os cachorros ficam, você não conseguia ver o piso. Só fezes, 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 o cheiro insuportável, insuportável. Daí no total era 27 cães mais uma mãezinha prenha. E eu não sabia o que fazer. A ação durou 2 dias. Começamos a pegar os cachorros, pessoas ajudavam eu com lar temporário, mas a maior questão é, ninguém quer dar lar temporário para um cachorro doente. Daí eu liguei para um amigo, ele cedeu um espaço para mim que estava meio que abandonado, e daí a gente foi lá, lavou esse espaço, deixou tudo limpinho, e levamos todos os cães lá. E eu fazendo ação, né? Fazendo ação no Facebook, campanha. Levamos a maioria na Boituvete. O Dr. Renan, inclusive eu quero agradecer ao Dr. Renan. Não, o Dr. Renan foi um cara que me ajudou também nesses resgates. Ele foi até o local, pegou esses cães, levou até a clínica, foi fazendo exame, foi medicando, foi castrando e foi devolvendo para mim para esse abrigo. E no decorrer dessa ação, a gente foi conseguindo doar esses animais. A gente conseguimos doar mais da metade, porém, ainda ficou animais lá no abrigo. Então foi um resgate que durou 2 dias, foi cenas de horrores naquela casa. A gente não conseguiu achar o tutor no dia, mas no dia seguinte a gente achou, ela foi atuada. Daí ela foi até a delegacia, fez esclarecimento, alegou, levou os laudos que ela tinha depressão. O delegado liberou ela, mas porém teve que pagar uma multa de R$ 5.000. Esse foi um caso que me deixou mal, que eu fiquei até com depressão por causa disso. Daí no primeiro dia a gente conseguiu levar os casos mais críticos até a clínica do Dr. Renan para salvar os animais. E no segundo dia a gente resgatou os que estavam mais saudáveis e levamos nesse lugar. Que daí eu fui trabalhando a adoção desses cachorros, vacinando. Eu ganhei muitos remédios de carrapato. A doutora Ana Lu chegou lá no abrigo com muitos simpáriques, né? Porque os cachorros estavam tudo pesteado de carrapato, pulga. Mas graças a Deus a gente venceu esse resgate. Foi um resgate que marcou muito, mas ao mesmo tempo fez mal para mim, que eu até desencadeou uma depressão leve aí. Muitas vezes já pensou em desistir. Eu já desisti uma vez, mas eu continuei de novo com o abrigo. Infelizmente, comecei a construir um abrigo. Felizmente, comecei a construir um abrigo agora no começo do ano. Mas como eu começo a resgatar e eu não paro,
muito barulho e o vizinho acabou que me denunciando, eu tive que sair para correr atrás de outro abrigo, né? A Dandara, tadinha, é uma cachorrinha que ela foi abandonada lá na estrada que vai pro lixão ali de Cerquilho, sabe? Ela tava lá, a Daisy, uma amiga minha, também que é apoiadora da causa animal, me pediu ajuda. E eu tava com outro abrigo, né? Graças a Deus eu tava com um abrigo assim, um lar temporário, uma casa bem grande no centro, que me emprestaram para me pôr os cachorrinhos lá. Então eu tive muita sorte assim com locais emprestados, né? E ajudou bastante, porque ajudou muitos animais, esses lares temporários que me emprestam. Daí ela levou lá e essa cachorra, ela tava pele e osso e não tinha pelo, ela tava com pura sarna. Acho que era sarna negra. Daí levei na a doutora Gisele examinou, já aplicamos vacina e fomos tratando, fomos tratando. E ela começou tão debilitada que hoje ela tá uma cachorra maravilhosa. Hoje ela vive numa família lá em Serquila, ela foi adotada através da história dela. Uma família se sensibilizou e adotou ela, graças a Deus. Mas assim, foi uma longa jornada para ela chegar até ela ficar bem. Ah, eles se sentem eles se sentem gratos, né? A parte do resgate, que todos os animais resgatados, eles sentem grato, eles sentem que a gente está para ajudar. Tem cachorro que é difícil resgatar, porque eles já saem do maus trato, eles acham que a gente vai pegar para maltratar, né? Então eles se sentem grato e muda a vida, né? Esse tempo de atuação, eu resgato animal desde quando eu sou criança, mas eu comecei a resgatar mesmo desde 2010, que eu conheci a presidente da Associação Amigos dos Bichos, Sônia Caldana. Ela viu a minha paixão pelos animais, me convidou para ser vice-presidente, né, da associação, e de lá para cá a gente resgatou muitos animais, muitos animais. Hoje não faço mais parte da Associação Amigos dos Bichos, porém eu sempre estou ajudando como a gente pode, como voluntário, como doação, né? Então a gente, em média, eu, Irã Bispo, já resgatei mais de uns, acho que passa de 1.000 animais, entre resgate e adoção responsável. Porque daí tem filhotes, tem cachorro que eu já resgatei com 12 filhotes, tem cachorro com 10. Então, se você for somar tudo isso, é mais de mil animais que eu já resgatei, mais de 1.000 cachorros que eu resgatei, entre gatos também, né? Hoje, em média, em lares temporários, tem de 28 a 32 cães. As pessoas podem me ajudar doando ração, deixando pago em agropecuária, ou pode ajudar doando valores. Daí a gente vai quitando as dívidas que a gente tem em clínica veterinária e a gente a gente pega essa ajuda também para vacinar os animais que a gente resgata. Meus planos futuro é entrar novamente na política para me conseguir buscar mais recurso para ajudar os animais. E o meu plano maior futuro é ter um abrigo transitório onde eu possa estar continuando resgatando animais em situação de vulnerabilidade, cuidando e encaminhando para lares responsáveis. A gente pede um formulário, né, para eles preencherem o formulário, se eles têm casa própria, se a casa é totalmente segura, se o bichinho é, não vai ter acesso à rua, né? Eles preenchem um termo de adoção responsável, ficando ciente que eles vão ter que dar as 3 doses da vacina V10 importada, a vacina da raiva e a castração após 6 meses. E sempre me mandar documentos que prova que eles estão cumprindo com a normalidade que eu propus a eles quando eles foram até a mim para adotar esse cãozinho ou esse gatinho. Ah, isso significa uma coisa muito maravilhosa.
Quando eu salvo um animal e eu sei que ele vai para uma família boa, isso daí é um bem que eu estou plantando, né? É um bem que eu estou plantando que eu não quero reconhecimento, eu só quero que acalma o coração da gente, né? Eu quero saber que nessa terra a gente está para a gente fazer o bem. E isso é muito importante, né? Porque assim, o mesmo Deus que criou eu, criou o animal também. Então, é uma missão que eu tenho aqui na Terra de continuar salvando os animais. É por isso que o meu projeto futuro é correr atrás, é tentar de novo, né, entrar na política para conseguir aí mais recursos para a gente ajudar os animais. Quando eu, político, quando eu era vereador, eu consegui o centro de castração, consegui a reforma das zoonoses, consegui também a microchipagem, que não tinha, né? Consegui pleitear, não somente eu, mas 50% consegui pleitear que a Clínica Caramelo, que hoje é em Boituva, é um sonho antigo, está funcionando aí, né, junto com outros vereadores. Então é isso, é por isso que é muito importante hoje políticas públicas para a causa animal. Bom, a minha mensagem final é assim: se você hoje não tem um bichinho de estimação, adote de um protetor, procure uma ONG, procure um protetor, conheça a história desse protetor, conheça a história desse bichinho que você vai adotar. Se você tiver Eu sempre dou preferência para você já adotar um animal adulto, né? Porque você vai dar uma segunda chance para esse animal adulto. Geralmente, se você adota de um protetor, você sabe que esse animal adulto já vem de maus tratos. Então, você vai fazer um bem para esse animal e vai é, dar uma segunda chance para ele, né? E outro recado que eu dou assim para a população, se você vê um animalzinho na rua, dá um carinho, passa a mão na cabeça, coloca um pote de ração na frente da sua casa, um pote de água. Agora vai vir a onda do calor e os animais sentem muita sede. Então não custa, sempre vai ter um animalzinho que vai passar perto da sua casa e vai tomar aquela aguinha que ele vai estar com sede, né? E aquela ração. De repente aquela ração vai ser a única refeição que ele vai comer no dia. Então é aquela coisa que eu sempre falo. Quem tem amor no coração faz o bem, quem ama adota, quem ama cuida, quem ama vacina, e é isso. E a adoção é um ato de amor.